Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar esta manhã com vocês. Bom dia a todos. Como nossa irmã falou, o tema de hoje é homenagem a Chico, né? Se ele tivesse encarnado, estaria aniversariando agora no dia 2. E Chico Xavier foi emoção o tempo todo estudando a história de Chico. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, capítulo 17, item 3, ali os Espíritos vêm nos trazendo alguns exemplos de virtudes que devemos alcançar para sermos verdadeiros homens de bem. E estudando a história do Chico, a gente percebe o quanto ele nos ensinou, qual caminho devemos seguir para alcançarmos a evolução espiritual e sermos verdadeiros homens de bem. Chico, ele viveu incondicionalmente em prol da humanidade. Ele não tinha diferença, não fazia distinção de raça, credo. Para ele, todos nós, todo ser humano, independente de quem fosse, deveria ser amado e respeitado. E é com ele que a gente vai aprender um pouquinho esta manhã. Pode passar, por favor. Francisco de Paula Cândido nasceu em 2/4/1910, na cidade de Pedro Leopoldo, pequeno vilarejo a 40 quilômetros de Belo Horizonte. 40 anos após o desencarne do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que desencarnou em março de 1869. Filho de pais analfabetos. Pode passar, por gentileza. João Cândido Xavier e Maria Cândido Xavier. João Cândido era vendedor de bilhetes da loteria e Maria Cândido era do lar, mas lavava roupas para ajudar no sustento da casa. Ele teve 8 irmãos do primeiro casamento e 6 irmãos do segundo casamento. Pode passar. 92 anos habitou a Terra, 74 anos dedicado ao Espiritismo. Aqui eu fiz um levantamento hoje de manhã, já consta 450 livros publicados através da psicografia de Chico. Houve alguns lançamentos de livros após o desencarne dele, de coisas que ele já havia deixado escrito. Mais de 25 milhões de exemplares vendidos, muito mais. Pode passar. A primeira vez que a gente ouve falar de que Chico tivesse tido contato com os espíritos foi aos 4 anos. Pode passar, por favor. Estava os pais de Chico conversando sobre a vida alheia, falando de uma vizinha que tinha sofrido um aborto, e ali eles estavam cogitando todas as possibilidades. Então, de repente, aos 4 anos, pode passar, por gentileza. Aos 4 anos, ele interrompe a conversa dos pais e fala assim: olha, não foi nada disso do que vocês estão falando. O aborto cometido foi por nidação inadequada do ovo. O que seria isso? O óvulo não conseguiu adentrar o útero e houve o aborto. Aí os pais se assustaram, uma criança de 4 anos falando palavras tão complicadas que eles nunca tinham escutado falar, pergunta para ele: mas Chico, de onde você tirou essas palavras doidas? E aí ele responde: tem um homem aqui do meu lado falando que foi isso. O Chico, ele foi um menino diferente. E o pai, o padre, a madrinha tentaram fazer do Chico uma criança normal, mas nada resolvia. Ele sofreu surras, garfadas no abdômen, rezava 1000 ave-marias, pedra de 15 quilos na cabeça em procissão, de tudo. O pai, a madrinha, o padre tentaram fazer com que Chico fosse uma criança normal, mas nada fazia com que ele deixasse de conversar com os mortos. Aos 4 anos também, sua mãe adoece. E à beira da morte, ela fala para ele: Chico, eu vou viajar e se falarem para você que eu morri, não acredite neles, porque eu vou voltar e eu vou cuidar de você. Pode passar, por favor. E aí, então, começa a dor e o sofrimento do Chico. Por quê? Aos 5 anos, ele foi morar com a madrinha. A mãe morre, o pai
com 8 filhos, não sabia o que fazer, foi distribuindo cada irmão em um lar, e o Chico foi morar com a madrinha. Há quem diga que a dor nos ensina. Chico recebeu lição diárias por 2 anos de dor e sofrimento quando foi morar com a madrinha. Pode passar, por favor. Pode passar? Pode passar? O que acontecia? Quando o Chico ficava conversando com os espíritos, a madrinha achava que ele estava, né, louco, ele estava com um espírito maligno. Então, o que ela fazia? Ela batia para ver se aquele espírito saía. Ela causou muita dor e sofrimento a Chico. Aí, certa vez, Chico, chorando muito, vai para o quintal e a sua mãe aparece para ele pela primeira vez após o desencarne. Ele, então, achou que a dor dele ia passar, porque a mãe disse que voltaria. E aí ela diz assim, ficou aqui meio em cima um do outro. A mãe lhe aparece e diz, tenha paciência, quem não sofre não aprende a lutar. Pare de reclamar, se tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos juntos. Olha só, uma criança de 5 para 6 anos, passando por essas provações e tendo que se calar. A partir desse dia, Chico se cala, não chora mais. E aí a madrinha ficou mais desesperada. Quanto mais Chico calava, mais ela batia. E aí ela falava assim, além de louco, você é cínico, porque você não reage. Mas ele estava cumprindo com o que a mãe tinha dito, né? Ele era inocente. 2 anos depois, o pai se casa, e aí surge na vida dele, Cidália Batista, uma madrasta maravilhosa, que exige do pai que reunisse todos os filhos no mesmo lar, e aí vem uma fase de calmaria para Chico, mais ou menos. Porque se a gente vê a história de Chico, a gente fala assim, meu Deus, quanto sofrimento. Para ele ter direito ao estudo, era necessário trabalhar. Então ele começou a ajudar a madrasta na horta, plantava de manhã o que colhia à tarde, saía vendendo, e ali ele teve direito a comprar caderno, lápis, borracha, porque o pai não tinha condições de sustentar todos os filhos. Então ele queria estudar, e aí foi necessário trabalhar antes. Pode passar. Chico, embora trabalhasse muito, nada impedia que ele conversasse com os espíritos o tempo todo. Ele via hóstias cintilantes na igreja, porque eles eram católicos fervorosos. Ele via santos, espíritos beijando santos na igreja, e ele falava, para ele era a coisa mais normal. Então o pai já estava pensando em internar, porque naquela época, todo aquele que não estava dentro do padrão de normalidade da sociedade era internado em manicômios. E o pai já estava pensando em internar Chico. Só que aí ele foi libertado pelo padre Scarzello, que arrumou um trabalho para Chico aos 9 anos numa fábrica de tecelagem. Então Chico estudava de manhã e das 3 horas da tarde a 1 da manhã, Chico trabalhava nessa fábrica. E aí, no futuro, gerou problemas pulmonares, gerou problemas de hérnia por causa das garfadas que ele recebia da madrinha quando criança. No futuro, ele foi desenvolvendo várias doenças devido aos maus tratos na infância. Só que, embora Chico trabalhasse muito, ele falava o tempo todo com os espíritos. E aí, sua mãe, percebendo que a presença dela estava atrapalhando o Chico no trabalho, ela resolve se despedir pela 2ª vez do filho. Chico tem um sonho com a mãe, em que ela diz que ela se afastaria, mas que quando ele estivesse mais preparado, retornaria. E aí Chico acorda em prantos, sabendo que dali daquele dia em diante não veria mais sua mãe. Pode passar, por favor. Pode passar? Na escola, Chico também sofria, porque os colegas queriam colocar um pouco de juízo na cabeça daquele louco e a forma era socos e pontapés. Chico apanhava muito na escola, porque ele era tido como um anormal. Chico abriu mão do intervalo para não apanhar, mas era um bom aluno. Ele recebeu, pode passar, por favor, ele recebeu uma homenagem, teve uma, pode passar, teve um concurso público na escola, na cidade, que foi promovido pelo governo de Minas Gerais, comemorando 100 anos de independência do Brasil. E aí Chico fez uma redação e ele foi o escolhido, foi homenageado.
E aí Chico fala assim, olha, mas não foi eu que escrevi, um homem que estava do meu lado que foi ditando e eu fui escrevendo. Ele não recebia o mérito, né, para ele, que ele sabia que não vinha dele. Mas Chico repetiu a quarta série. Devido a problemas pulmonares, ele faltava muito e aí acabou que repetiu a quarta série. E ele só estudou até a quarta série. Pode passar, por favor? Na adolescência, pode passar. Chico era diferente também, muito diferente dos outros jovens. Em 1924, ele deixa a tecelagem por recomendação médica e começa a trabalhar no Bar do Dove. Um salário bem precário, ele lavava, limpava chão, lavava copos, atendia balcão. Aos 16 anos, ele vai trabalhar no armazém do marido da madrinha, José Felizardo, também fazendo o mesmo serviço por um salário bem escasso. Ele saiu da tecelagem porque o pulmão dele já não aguentava mais. Ou ele saiu ou ele morria, então ele precisou sair da tecelagem. E ele era um jovem estranho, por quê? Ele não namorava, mas vivia escrevendo cartas de amor para os colegas que pediam, encomendavam as cartas para entregar para as namoradas. Em 1917, Chico conhece o Espiritismo. Sua irmã começa a ser obsediada por espíritos muito trevosos, reza nenhuma resolvia. O pai de Chico então resolve buscar ajuda com um casal espírita que tinha na cidade. Esse casal então vai até a casa de Chico e ali, através do trabalho de desobsessão, consegue libertar a irmã da obsessão que estava sofrendo. Nesse dia, Chico escreve mais de 17 folhas, recebendo uma psicografia. Pode passar, por favor. Ah, tá. Não, volta, por favor. Volta. Pode. Isso. Nesse dia, Chico recebe mais de 17 folhas em psicografia, né? E aí, então, uma semana depois, ele volta, fala para o padre Scarzelo que ele não era mais católico, que a partir dali ele seria espírita. O padre vira para ele, abençoa ele e fala, olha, eu não conheço o espiritismo, mas eu te abençoo, vá em paz. E aí, então, em 21 de 6 de 1927, ele funda o primeiro centro espírita da cidade, Centro Luiz Gonzaga, esse centro na casa do seu irmão José Xavier. Pode passar agora. Obrigada. Pode passar? Na primeira vez que Chico psicografou, ele fala que ele viu o teto se abrindo e várias estrelas e muitos espíritos observando ele psicografar. Eu fico imaginando que esses milhares de espíritos que ele viu foram os espíritos que trabalharam com ele no decorrer dos mais de 70 anos de espiritismo. Ele teve 4 anos de aprendizado, 4 anos treinando. Depois dos 4 anos, ele descarta tudo aquilo que ele escreveu e recomeça a escrever. Imagine nós. Eu não sei aqui se na plateia tem estudantes do espiritismo, tem espíritas, médiums na ativa. Mas a gente, qualquer coisinha, somos melindrosos. Ai, tô cansado. Ai, fulano falou isso pra mim, já não vou mais pro centro. A gente fica cheio de melindre. Chico ficou 4 anos escrevendo, aprendendo, treinando, para depois jogar tudo fora. Nós teríamos desistido com certeza. E aí, na primeira psicografia, ele recebe mensagem de Emmanuel falando para ele que ele deveria estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos para aprender sobre a doutrina. Chico também nos conta que certa vez 4 moças aparecem na cidade, obsediadas. Elas se mordiam, elas se batiam. Uma precisou até ser amarrada para não se machucar. Chico, iniciante, porque a gente pensa que Chico já nasceu médium pronto, né? Mas não. Nos 90 e poucos anos dele, foi de aprendizado constante todos os dias. Assim como é conosco, né? Todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho mais. E aí ele conta que recebeu essas moças por orientação de Emmanuel, que era o mentor de Chico. Até então ele não conhecia Emmanuel, só ouvia as orientações dele. E aí, essas moças, eles rezaram, fizeram evangelho, tentaram de tudo, nada de demover a obsessão dessas moças. Certa vez, o irmão, José Xavier, que era quem ajudava ele no centro espírita, precisou de trabalhar. Aí tinha um senhor que estava frequentando, começou a frequentar ali recentemente, de nome Manuel.
José Xavier pede para o Manuel ajudar o Chico naquela noite, porque era uma noite de trabalhos de desobsessão e Chico estaria sozinho. Aí Manuel resolve, ajuda, né? Fica lá para a sessão. Então, primeiro se manifesta um mentor amigo e fala assim, olha, daqui a pouco o obsessor vai se manifestar, orientando, porque eles eram iniciantes. Daqui a pouco o obsessor vai se manifestar e você, quando ele se manifestar, aplica o evangelho veemente nele. Manuel, ok. Daqui a poucos minutos o obsessor se manifesta. Manuel pega a Bíblia e bate em Chico. Tome evangelho, tome evangelho. Quem apanhou foi o obsessor, gente? Não, foi Chico, né? Na verdade, aplicar o evangelho veementemente seria conversar com o Espírito sobre o evangelho de forma, né, firme, para que o Espírito ouvisse. Mas ele entendeu errado. 1931, grandes acontecimentos. Pode passar, por favor. Muitas coisas aconteceram em 1931. 4 anos após a sua iniciação, ele já não sente mais a pressão no braço, porque Chico, por 4 anos, ainda lutava, tinha medo de se entregar à espiritualidade amiga, então ele sentia dor de cabeça, uma pressão dolorosa nos braços, no começo da sua, né, iniciação mediúnica, e aí, a partir daí, ele já começou a se entregar, a confiar mais. Um padre novo, o padre Scarzelo, desencarnou, e um padre novo manda Chico para o inferno, quando falou do espiritismo. Chico, ele se aproxima da mãe, que nessa época já tinha voltado a aparecer para ele, e fala assim, a senhora viu? Ele me mandou para o inferno. E a mãe fala assim, e daí? Aí ele mandou, você não vai, fica na terra mesmo. Simples assim. Chico era inseguro, muito inseguro. A gente acha que Chico era forte, firme, mas não. Ele passou pelas mesmas fases, pelas mesmas etapas de insegurança, de medo que nós todos passamos. E aí, um intelectual, analisando os escritos de Chico, porque ele publicou o livro Parnaso do Além do Túmulo, e eram várias poesias de vários poetas desencarnados. E aí chama Chico de besta. Ele novamente recorre à mãe. Você viu como eu fui ofendido? Ele me chamou de besta. E a mãe fala assim, ora, ele não te ofendeu, ele te elogiou. Afinal, besta é um animal muito importante. Vejam que a gente se magoaria, não é verdade? E não faria mais a atividade. Chico não, Chico foi sendo lapidado pelos espíritos para que ele fosse forte o suficiente para aguentar toda a trama que ele aguentou no decorrer dos anos. Porque ele foi muito homenageado, idolatrado, amado, mas também foi muito perseguido. Augusto dos Anjos, poeta brasileiro desencarnado, pode passar, em 1914, ele certa vez estava Chico trabalhando no bar, e ele aparece para Chico e, gente, imaginem a cena, você está lá lavando o chão, né, limpando o balcão, atendendo, e aparece um espírito e fala assim, ó, presta atenção que eu vou te passar um poema agora. Só que Chico estava trabalhando. Ele fica irritado com o Chico, fala, ora, essa sua cabeça não aguenta mesmo, vou ver o que eu posso fazer, porque você não dá para trabalhar com você. Ficou bravo com o Chico. E esse poema foi destaque do livro Parnaso do Além Túmulo, que é um dos primeiros dos livros psicografados por Chico. Imagine então se Chico tivesse dado total atenção. Teria saído muito mais lindo do que saiu, né, gente? Com 21 anos, Chico começou a sofrer uma dor no olho, doía muito, parecia que tinha areia. Ele procurou um oftalmo e o oftalmo falou que ele estava com uma catarata inoperante. Ele ficou cego do olho esquerdo e quase cego do olho direito. Eram muitas dores, o tratamento era bem complicado porque era injeção direto no olho, causava muitas hemorragias no olho, mas mesmo assim Chico não deixou de trabalhar. Se fosse nós, pensemos, cego de um olho, quase cego de outro, nós nos colocaríamos na posição de vítimas e não faria mais nada pela causa da humanidade, né? Nós ali, a partir daquele momento, teríamos que receber e não doar. Chico não. Chico doou-se integralmente a vida inteira. Certa vez ele nos conta que um cego caiu da ponte e ele foi socorrer esse cego, conseguiu um médico de graça para cuidar desse cego, alugou um quartinho para esse cego ficar, mas
Chico precisava trabalhar e o servo precisava de cuidados. Então ele coloca um anúncio no jornal pedindo ajuda para cuidar desse senhor. Aparecem duas moças que Chico falava que trabalhava, elas trabalhavam à noite, e Chico falava que elas eram trabalhadoras das energias sexuais. E aí essas duas moças cuidam desse senhor enquanto Chico trabalhava. À noite Chico ia para ficar com esse senhor, eles faziam as preces, orientações. Um mês depois, o senhor ficou curado. E não precisava mais dos cuidados nem do Chico nem delas. Elas mudaram a vida radicalmente. Foram embora para outra cidade. Uma se tornou enfermeira e a outra foi trabalhar numa loja de tinturaria. Porque Chico era assim. Com quem ele convivia, ele mudava vidas. Eu acho que muda até hoje as nossas vidas quando a gente consegue ler um pouco dos ensinamentos dele, né? O pai preocupado... Podem me arrumar um pouquinho de água, por gentileza? O pai preocupado com a sexualidade do filho comenta com um amigo. Fala, olha, eu estou preocupado porque o Chico não namora, só pensa em cuidar dos outros. O amigo do pai resolve levar o Chico num bordel. Chegando lá, Chico já era muito conhecido das garotas de lá. E aí, quando ele chegou nesse bordel, o bordel se transformou num centro espírita improvisado. Era preces, água fluidificada, passes, porque Chico transformava os lugares que passava. Em 1931, Cidália, sua madrasta, também desencarna. Obrigada, viu? Deus abençoa. A voz falhou. Em 1931, a sua madrasta desencarna. E aí chama Chico e fala assim, Chico, por favor, não deixa seu pai espalhar as crianças novamente. No leito de morte da madrasta, ele promete para a madrasta que cuidaria dos 14 irmãos. E cuidou até todos se casarem. 1931 também é quando ele conhece Emmanuel. Chico, quando ficava muito desesperado com os problemas, ele tinha mania de ir para um açude, uma represa que tinha em Pedro Leopoldo, e ali ele ficava orando. E aí, de repente, sua oração foi interrompida por uma cruz luminosa, e um homem vestido de romano, diferente, se aproxima dele e fala, você quer realmente trabalhar no espiritismo? Então, eu vou te exigir 3 coisas. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. E porque Chico precisaria de muita disciplina para conseguir publicar os mais de 400 livros que publicou, né? E aí, a partir daí, Chico começou a se dedicar inteiramente às psicografias. O primeiro livro, Parnaso do Além Túmulo, foi muito criticado, mas a partir daí, Chico começou a ser conhecido. Humberto de Campos, ele era integrante da Academia Brasileira de Letras e ficou muito revoltado quando viu essa publicação, porque ele reconheceu vários poetas desencarnados naqueles livros. Ele falou, já é difícil disputar com os vivos, imagine disputar com os mortos também. 2 anos depois, Humberto de Campos desencarna e procura Chico e começa a psicografar pelas mãos de Chico. Mas a família, reconhecendo a literatura de Humberto de Campos, entra com uma ação contra Chico, e a partir daí Humberto de Campos começa a ser chamado, a se denominar como Irmão X. Então, nas psicografias, quando vocês verem Irmão X, era Humberto de Campos. E Chico era pressionado por todos os lados. De um lado, o Emmanuel implacável, porque ele era muito exigente. Do outro, doenças nos olhos, várias doenças Chico teve. O trabalho durante o dia, o centro à noite, os 14 irmãos que lhe custavam muitas horas de preocupação, resolução de problemas, e Chico às vezes se via meio desgastado. Pode passar, por favor. Quando criança, Chico era tido como louco. Quando adulto, ele continuou sendo. Por quê? O centro, embora ele se dedicasse, fizesse obra de caridade, o centro sempre estava vazio. Certa noite, não tinha uma pessoa encarnada no centro. Ele vai fechando o centro, Emmanuel aparece e fala, onde você vai?
E ele pegou e falou assim, uai, não tem ninguém para atender, eu vou embora. Emmanuel fala, não, volta e não fecha o centro antes de 2 horas de trabalho. Não tem encarnados, mas olha o tanto de desencarnados que tem aí no centro. E Chico também tinha evidência e viu que tinha bastante desencarnado. Então, a partir dali, Chico começou a conversar com os desencarnados. E os vizinhos achavam o máximo aquilo. Olha o louco lá falando sozinho. Porque se via conversas tipo, tenha fé em Jesus, minha irmã, tudo vai dar certo. Sem a paciência, nada vai dar certo. Sempre com frases falando sozinho, porque os outros não viam, era só Chico que via. Certa vez sua irmã se aproxima da janela e fala, Chico, com quem que você está falando? Eu estou falando com Dona Chiquinha de Paula. Mas Chico, Dona Chiquinha já morreu. Você é que pensa, ela está bem viva aqui na minha frente. Então era esse tipo de atitude que ele era tido como louco, porque as pessoas não conheciam o espiritismo naquela época. Mas tudo mudou quando o Parnaso do Além Túmulo foi publicado. Pode passar, por gentileza. Aí as coisas se transformaram. O centro lotou. Eram mais de 300 pessoas por noite. Porque as pessoas queriam conhecer aquele fenômeno chamado Chico Xavier, né? Ele chegou a psicografar em inglês de trás para frente, onde só dava para ler a mensagem se colocasse de frente do espelho. Teve um repórter que fez vários testes e perguntas em inglês que Manuel respondeu. Pode passar. Teve uma pergunta específica, bem complicada, que foi respondido por... Como é o nome? Passa mais uma vez, por favor. Eu já não lembro mais o nome. Joaquim Pedro de Oliveira. Era um ex-deputado e ministro da Fazenda. Uma pergunta muito difícil sobre economia que Chico conseguiu responder. Um professor de psiquiatria, Melo Teixeira, disse assim, sinto-me diante de uma força ultranormal. O jornalista e escritor Mário Donato se manifesta no jornal Estado de São Paulo e fala que é convencido de que Chico não era quem escrevia os poemas, porque era impossível uma pessoa ter tanta qualidade e diferença na estrutura dos poemas. Pode passar, por favor. Mais uma vez. Ele psicografava, mais uma vez, mais de 300 receitas homeopáticas através de Bezerra de Menezes, por noite, de tanto que encheu o centro espírita. O pai de Chico ficou feliz, né? Ele falou assim, bom, esse monte de gente dá pra gente montar um galinheiro aqui. Se cada um que vive no centro trouxer uma galinha, a gente vai ficar rico. Chico riu. O pai ficou bravo. Ora, esses seus guias não sabem de nada, não sabem nem escrever. Em vez de escrever Manuel, escreve Emanuel. Nunca vi isso. Pode deixar, meu filho. Quando eu morrer, eu vou ser seu guia. E era assim, porque o pai era desesperado, porque era muita gente para ele criar, né? Em 1935, ele começa a trabalhar na Fazenda Modelo como escrevente. E aí, as pessoas o procuravam até no trabalho. Certa vez, uma mulher desesperada vai até a fazenda, o patrão fala, não, o Chico está em casa. A mulher vai para a casa do Chico. Chega lá, não, ele está trabalhando. A mulher volta na fazenda. Não, o Chico acabou de sair. À noite, o centro lotado, essa mulher se aproxima de Chico e dá vários tapas na cara de Chico. Chico ficou sem reação. E aí Emmanuel se aproxima e fala, acalme ela. Nos faz lembrar, se alguém te bater na face direita, dele à esquerda, né, gente? Chico, então, fala, olha, me desculpe, eu não podia te atender. Se eu perder meu emprego, meus irmãos passam fome. Por isso que eu não te atendi. A mulher, então, chora muito e Emmanuel fala, sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar as suas exigências sem censura. Formar livros é se esquecer de você. E Chico viveu os 92 anos da vida dele esquecendo dele. Emmanuel sempre falava, olha, cuidado com a vaidade. Então ele foi criando alguns slogans para ele. Chico falava que ele era um Cisco Xavier, eu sou uma absoluta insignificância, servidor quase inútil, graveto que se confunde com pó, uma besta encarregada de carregar os documentos dos espíritos. Era assim que ele se referia a ele. Eu sou um Cisco Xavier, não sou nada. E nós, às vezes, vindo aqui, né, gente, achamos que somos importantes porque falamos meia dúzia de palavras. Chico fez muito mais. É só um exemplo para a gente. Certa vez, o irmão José Xavier, que era quem ajudava ele na doutrina espírita, cai desmaiado. Aí, Emmanuel se aproxima e fala assim, olha, ele tem uma carga bem difícil para passar, nos próximos 11 anos ele vai ficar internado.
porque ele vai acordar e não vai reconhecer ninguém. De repente, Chico vê vários espíritos se aproximando do corpo do irmão, e aí um deles se aproxima de Chico e fala assim, olha, pelo trabalho que ele realizou nesses anos no trabalho de desobsessão, ele teve o mérito de desencarnar imediatamente. No velório, o pai vendo aquele monte de gente chegar, se revolta e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram atrás de cura? Vocês não percebem que ele não cura ninguém? Falando sobre Chico. Ele não foi capaz de curar o irmão dele, não cura nem a si mesmo, vai curar vocês? O que vocês estão fazendo aqui? E ficou revoltado com aquele monte de gente. Por quê? O pai não entendia que não cabia a Chico, é a Deus, né? Nós somos humanos, nós somos só um instrumento de Deus aqui na Terra. E o pai não entendia, por exemplo, tanta gente saía do centro dizendo que estava curado, por que os espíritos não curavam Chico? Tinha vez que Chico chorava de dor, se contorcia de dor. Certa vez ele se contorcendo de dor, pede para Emmanuel ajudar. E aí Emmanuel diz assim, se nem Cristo teve privilégios, por que você vai ter? Era assim que Chico era tratado. Nós teríamos desistido com certeza, né, dessa trajetória. Numa das crises que Chico teve, ele ficou 2 dias de cama. Era um final de semana, ele tinha direito de descansar. Não. Emmanuel aparece e fala assim, olha, ter 2 olhos é um luxo. Um está doente, o outro não. Levante e vamos trabalhar. Chico levantou e foi psicografar. Pode continuar. 1940, Chico teve um problema na bexiga. Ele achou que ele ia morrer. Precisou fazer uma cirurgia. E aí ele fala, se eu morrer, você vai me receber? Emmanuel responde, estarei ocupado. Mas se a hora chegar, entre na fila de desobsessão do centro para ser atendido. Porque Chico não tinha privilégios. E muitos dizem que ele tinha. 1943, ele começa a escrever O Nosso Lar. Aparece um tal de André Luiz, psicografando com ele, e ele pensa, se eu estivesse nesse nosso lar, eu estaria com muitos bônus horas. Porque Chico não tinha tempo para ele. Ele dormia 3 horas por dia, por noite apenas. 3 horas. Acordava com um monte de informações na mente, era sempre um sono tumultuado. Aí ele ia passar para o papel, dali ele ia trabalhar na Fazenda Modelo, e aí ele voltava, apagava tudo aquilo que ele escrevia depois de datilografar, porque ele precisava usar o mesmo papel, porque não tinha dinheiro para comprar outro. Olha só a dificuldade que Chico teve para publicar os livros. Certa vez, os gatos passam mal, ele saiu tarde do centro espírita e ele chega em casa, os gatos tinham feito uma lambança na sala. E aí ele pega e fala, não aguento. Ele estava no limite das forças dele. Eu não aguento, eu vou dormir. Emmanuel aparece nessa hora e fala assim, oi? Você acabou de falar lá no centro espírita sobre a importância do trabalho e você vai deixar isso aí para sua irmã fazer amanhã? Não, sua irmã está cansada. Pegue balde e vassoura e vamos limpar essa sujeira. Na verdade, quem limpou mesmo foi Chico, porque Emmanuel ficou de braços cruzados, olhando ele trabalhar, e ainda falou, no Espiritismo temos que estudar os grandes livros e também lavar as privadas. Se não temos coragem de lavar as privadas, estamos estudando os grandes livros em vão. E aí a gente acha, muitas vezes, né, que nos cabe apenas chegar na casa espírita, fazer uma coisinha ou outra e tá bom. Emmanuel fala que se a gente não lavar as privadas, nosso trabalho está em vão. A gente precisa fazer aqueles mínimos trabalhos que exige no nosso lar, que exige no nosso trabalho, que exige no centro espírita, que exige onde quer que nós estejamos. Porque aqui na Terra nós somos servidores de Deus e precisamos conscientizarmos de que somos servidores. Servidores trabalham constantemente em prol de quem? De mim mesma? Do outro, né? Chico não tinha direitos, só deveres. E ainda era vaidoso, embora Emmanuel pegasse muito no pé dele. Certa vez, 2 repórteres vão até a casa dele dizendo que eram americanos. E ele tira várias fotos de Chico e depois é publicado uma reportagem cheia de mentiras. E aí, Chico chora e Emmanuel fala, para você aprender a ser menos vaidoso. 1947, ele alcançou os 30 livros, comemorou por pouco tempo, porque Emmanuel falou que eles tinham que chegar aos 60. Pode passar. Pode passar. Ele recebeu muitas doações, mas tudo ele doou. Certa vez ele ganhou uma grande quantidade de dinheiro e ele doou para a FEB.
e pediu para ficar em sigilo, mas a carta vazou, e aí ele recebeu o nome de pedante, ingrato, orgulhoso. Ele só estava cumprindo com a obrigação dele. 1948 começa a escrever o livro Libertação, pode passar. Começa a passar por muitas tumultos, eu vou correr porque a hora está dando, né? Passa por muitas provocações da espiritualidade inferior, pode passar. E aí, Chico era tentado o tempo todo, gente, o tempo todo pela espiritualidade inferior. Ele tinha que ter muito autocontrole para não se envolver. Ele era tão doce, gente, que ele não falava que eram prostitutas, mas que naquela época era o nome, né? Prostitutas. Mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais, os presos, educandos, empregados, auxiliares, pobres, mais necessitados, os maus, ainda não bons. Era assim que Chico era. Ele era médium de cura, de psicografia, de materialização e de psicometria. Ele só de tocar os livros, ele já sabia quais histórias. Ele ia na livraria, ele não precisava comprar e ler o livro. Só de tocar ele já sabia quais histórias que estavam sendo contadas ali. As cartas que ele recebia, mais de 1000 por dia, ele tocava e distribuía em montes e ia respondendo. Em 1951, a Hélia, ele teve, e aí ele precisou fazer uma cirurgia arriscada e ele não sabia como pagar essa cirurgia. E aí então aparece uma senhora que trabalhava com as forças sexuais e deixa um envelope para ele para pagar, para comprar frutas. Quando ele abre esse envelope, ele vê que tinha o valor exato para pagar a cirurgia. E aí faz a gente pensar, né, que Deus cuida da gente, né? Olha as aves do céu que não trabalham, quer dizer, elas trabalham, a gente acha que não, mas trabalha muito. Mas Deus cuida delas, Deus também cuida de nós. E cuidou de Chico naquele momento, pode passar. Em 1955, ele conhece Valdo Vieira, que ajuda ele em 17 psicografias. Pode passar. Eles escrevem A Evolução em Dois Mundos. Um escreve as páginas pares, o outro a página ímpar, e não dá para ver diferença. Parece que é a mesma pessoa escrevendo. Porque era, né? Na verdade, quem estava escrevendo era André Luiz. Pode passar. Pode passar. Mais uma vez, mais uma vez. 60 livros, 1958, mas eles deveriam chegar a 100. Chico nem comemora mais. Pode passar, eu vou passar porque senão não vai dar tempo. Infelizmente, tinha muita história para contar, mas eu me empolguei. Ele muda de vida quando a família dele chega nele e fala assim: olha, ou você sai ou a gente sai. Não aguento mais telefone tocando, porta toda hora chamando, à noite a gente não dorme. Chico então vai embora para Uberaba e vai morar com o Valdo Vieira, e ali ele recomeça uma nova vida. Eles escrevem Mecanismos da Mediunidade juntos, e anos depois físicos comprovam informações que tinham que contém nesse livro. Pode passar, por favor. Pode passar, mais uma vez. 1959 eles inauguram a Comunhão Espírita, e ali chegou uma época que pode passar, mais de 1000 pessoas eram atendidas por noite, mais de 1000 pessoas. Pode passar? Pode passar. 1963 a 1965, pode passar, ele começa uma viagem com Valdo Vieira para vários países, onde ali em cada país eles vão inaugurando um centro espírita. Pode passar. Vai passando, porque senão não vai dar tempo. Vai. Eles inauguram vários centros espíritas e Valdo Vieira, né, nessa época, desiste do espiritismo, volta só para se despedir e sai falando muito mal de Chico. Pode ir passando, tá? E aí, nessa época, embora ele falasse muito mal de Chico, Chico recebia várias homenagens, porque o que importava não era o que os outros falavam, mas eram as atitudes. O que importa não é eu vir aqui falar com vocês, mas o que eu faço no meu dia a dia, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, ele foi recebendo só homenagens, várias homenagens. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí ele alcançou o 100º livro, mas foi cada vez mais escrevendo, e aí o Emmanuel fala que a vida dele estava sendo desapropriada, a partir dali ele só seria dos espíritos. Pode ir para o penúltimo, por gentileza, para eu finalizar, senão eu vou atrasar os trabalhos da casa.
Chico saiu do centro que ele tinha inaugurado. Quando ele saiu de Pedro Leopoldo, foi para Uberaba, ele abriu um centro. Ali o centro foi crescendo muito e ele falou, não me cabe mais aqui. Ele gostava da simplicidade. Ele inaugura outro centro. No decorrer dos anos da vida dele, ele foi recebendo várias homenagens, de tanto que ele ficou famoso quando ele participou do programa Pinga Fogo na TV Tupi. E ali ele foi recebendo várias homenagens de vários artistas. Pode passando. Ele foi indicado... esse aqui deixa, por favor, que é bem importante. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Só que Chico foi envelhecendo, gente. Chico era humano. E aí ele já não dava mais atenção que ele podia dar quando era mais jovem. E aí as pessoas não entendiam, iam na porta dele, gritavam com ele, jogavam pedra na casa dele, mas ele não aguentava, ele estava doente. E aí o tempo dele foi cada vez diminuindo. Certa vez, ele psicografou uma carta, tudo que estava naquela carta estava certo, só não os nomes. A mãe chegou até Chico e falou, Chico, esses nomes não são certos, não estão certos. Ele pega a borracha, apaga e coloca os nomes certos e fala assim, a borracha é igual à reencarnação, serve para a gente apagar os nossos defeitos e colocar o que é verdade em nós, que é o que, gente? A pureza dos nossos espíritos, né? Pode ir para o penúltimo, por gentileza. Ele foi... Gente, não dá para falar, né? Os últimos dias de Chico, ele ficou afastado um bom tempo do centro espírita, mas nos últimos dias ele voltou para o centro. E ali ele era mais docilidade do que ele podia, já era, né? E no último dia, no sábado, ele vai até a livraria, ele toca cada livro que ele psicografou e ele fala, trabalhei muito, é muito bonito o que fiz. No domingo, a vizinha Kátia, que cuidava dele, percebe que ele não estava muito bem. Ele tinha tomado um mingau de maisena, tomado um cafezinho bem quente, deitou e começou a transpirar. A vizinha chegou até ele pediu um copo d'água, a vizinha foi, pegou a água, chamou o médico, ele fechou os olhos e adormeceu. Ele morreu como ele viveu, docemente, né? Então, no dia 30 de junho de 2002, 92 anos, ele desencarnou. E Deus atendeu um pedido dele. Chico queria morrer no momento em que o país estivesse em festa. Chico morreu quando nós ganhamos o pentacampeonato da Copa do Mundo, todo mundo feliz, né, gente? E aí, pode passar, por gentileza. Chico, ele pede para colocar no mausoléu dele essa frase: a minha vida dediquei à minha mediunidade, à família, aos amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Porque uma das coisas que Chico mais temia era tudo dele ser comercializado. E aí eu finalizo, gente, trazendo apenas uma reflexão para nós. Se nós não precisamos ser igual Chico, porque para nós sermos igual Chico, muitas e muitas reencarnações vai ser necessário para nós. Mas se nós imitarmos assim, um pouquinho só do Chico, se nós voltarmos para os nossos lares hoje, conscientes de que nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra e que nós podemos fazer sim a diferença no mundo em que vivemos, se nós fizermos um pouquinho só em prol de alguém, hoje, amanhã, todos os dias um pouquinho, nós já faremos do nosso mundo um mundo melhor. Obrigada a todos.